Olá, tudo bem? No vídeo anterior falamos sobre a linha de interpretação que iremos seguir. Se você não assistiu, é muito importante que você assista, pois cada vídeo desta série é um complemento do vídeo anterior. O tema de hoje é as 70 semanas de Daniel. Não vamos nos aprofundar, pois é um tema extremamente rico, e o que importa aqui é apresentar seu significado e sua importância no contexto histórico e profético. O livro de Daniel é essencialmente escatológico, conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. E sua interpretação é extremamente importante, pois revela a cronologia histórica dos impérios mundiais. No capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, recebe a interpretação de um sonho revelado pelo profeta Daniel. O sonho mostrava uma grande estátua, sendo a cabeça de ouro, peito e braços de prata, abdômen e coxas de cobre, pernas de ferro e pés de ferro e barro, e por fim uma grande pedra que atinge a estátua e a destrói. E a interpretação dada por Deus a Daniel é a seguinte: a cabeça de ouro representava o Império Babilônico, e as demais partes representavam outros reinos que dominariam a terra, mas que seriam inferiores ao reino babilônico. E a pedra que destrói a estátua representa a volta de Cristo e o reino milenar de Deus que será instituído na terra. Daniel não sabia o nome dos demais reinos que viriam a dominar o mundo, porém, com o passar do tempo, foi possível identificar os demais impérios, sendo, primeiro, ouro, simbolizando o Império Babilônico, segundo, prata, simbolizando o Império Medo-Persa, terceiro, bronze, simbolizando o Império Grego, quarto, ferro, simbolizando o Império Romano, com domínio entre 168 até 1473 d.C. E por fim, seu reaparecimento em 1958 com o Tratado de Roma, criando a União Europeia. Este novo império é simbolizado pelo ferro e barro, que os estudiosos entendem como sendo a união de governos monárquicos e democráticos. Por último, o quinto reino, simbolizado pela pedra, que irá destruir o sistema de governo humano e implantar o reino de Deus na Terra, ou como é conhecido, o reino milenar. No capítulo 7 de Daniel, aparecem 4 animais, cada um deles simbolizando os impérios que acabamos de ver. Por exemplo, o leão com asas é o Império Babilônico, o urso, o Império Medo-Persa, o leopardo, o Império Grego e, por último, o animal terrível, simbolizando o antigo e o novo Império Romano, que será governado pelo Anticristo. Um fundamento muito importante que precisamos entender é como Deus classifica os povos da terra. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 32, observamos que a humanidade está dividida em 3 grupos, a saber, os judeus, os gentios e a igreja. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. É muito importante entender isso, pois Deus tem objetivos e trata cada grupo de forma diferente e em tempos diferentes. Sobre o povo judeu, há uma agenda profética conhecida como as 70 semanas de Daniel. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 9, vamos ler os versos 24 e 25. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Bom, primeira coisa, grifa na sua Bíblia as palavras 70 semanas. A semana a qual Deus está falando aqui não é uma semana de 7 dias, mas uma semana de 7 anos. Então 70 semanas vezes 7 anos dá um total de 490 anos. Segundo ponto que você deve grifar aí é sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Eu vou falar sobre isso futuramente, mas este é um dos fundamentos usados para defender a tese de que a igreja não passará pela grande tribulação. Veja que a Bíblia é muito específica, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Esta profecia foi dada a Daniel. E quem é o povo de Daniel? Os judeus. E a cidade? Jerusalém. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Veja que dentro dessas 70 semanas, tudo isso deve acontecer. Detalhe, essa profecia revela os planos de Deus com o povo judeu e a consumação dos tempos. É por causa de profecias como essa que o povo judeu sofre perseguição até os dias de hoje.
Pois se Satanás conseguisse destruí-los antes dessa profecia se cumprir, então Deus não teria como cumprir a sua palavra a fim de resgatar o povo judeu e estabelecer o seu reino milenar. Agora vamos ler o verso 25. Saiba e entenda, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Bom, aqui o texto nos revela quando ocorre o início das 70 semanas. No verso 25 diz que no momento em que for dada a ordem para restaurar Jerusalém, o tempo começa a contar. E a partir deste momento até a chegada do Messias serão contadas 69 semanas. Sendo 7 semanas para a reconstrução e 62 semanas para a chegada do Messias, o que nos dá 69 semanas. Esse período de 69 semanas é chamado de período interbíblico. E esta ordem para a reconstrução do templo e da cidade ocorreu no Império Medo-Persa, pelo rei Artaxerxes. Você encontra esta referência no livro de Neemias, capítulo 2, verso 1. E a profecia diz que até a chegada do Messias seriam cumpridas 69 semanas. Agora, a profecia fala de 70 semanas, e repare que falta uma semana. E esta semana, que ainda não aconteceu, terá início no momento em que o anticristo firmar um acordo de paz entre Israel e o mundo árabe. Estas semanas são os últimos 7 anos da grande tribulação, que a Bíblia chama de a angústia de Jacó. Agora uma pergunta. Tem havido alguma tentativa para estabelecer um acordo de paz entre Israel e os palestinos? Entenda, essas tentativas são apenas sinais de que o fim está mais próximo do que você imagina. O início da grande tribulação está às portas. Preste atenção, vamos ler agora o verso 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. Quer dizer, depois da reconstrução de Israel, passarão 434 anos, ou seja, 62 semanas. E o fim desse período será marcado pela morte do Messias. Depois das 62 semanas, será morto um ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Grife na sua Bíblia aí, e o povo de um príncipe que há de vir. Repare que o príncipe aí está com a letra minúscula, este é o anticristo. Se você notar no verso anterior, quando fala do Messias, a palavra príncipe está com a letra maiúscula. Mais pra frente vou falar tudo sobre o anticristo, mas como chegamos neste ponto, vou aproveitar e mostrar para você de onde virá o anticristo. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. A destruição da cidade e do santuário ocorreu no ano 70 d.C. E quem causou essa destruição foram os romanos. Então repare, o povo do príncipe. Que príncipe? Que ainda virá, ou seja, o príncipe que ainda virá sairá do Império Romano, pois foram eles que destruíram a cidade e o santuário. Ou seja, de onde virá o anticristo? De um dos países que fazem parte da União Europeia, do Império Romano reformado, restabelecido. Lembra dos pés de barro e ferro da estátua? Agora veja o verso 27. Aqui mostra a última semana que falta para o cumprimento da profecia. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Ou seja, quando começa a grande tribulação? Quando o príncipe do novo Império Romano firmar uma aliança de paz com Israel. Então a semana que faltava para que tudo venha a se cumprir irá começar. O texto continua dizendo que na metade da semana ele quebrará o acordo de paz. Mas isso é um assunto que iremos tratar em um outro vídeo. Então assine o canal, clique nas notificações para você não perder. Lembra que eu comentei que Deus olha para a humanidade e vê 3 grandes grupos, os judeus, a igreja e os gentios? Pois é, mas aquele texto foi escrito depois da morte e ressurreição de Cristo. Até a morte de Cristo só existiam 2 grupos, os judeus e os gentios. Agora você vai entender quando a igreja aparece e quem é a igreja de Cristo. Como os judeus rejeitaram a Cristo, isso abriu uma porta para que os gentios fossem enxertados na oliveira. Um período que já dura mais de 2000 anos e que é chamado de o ano aceitável do Senhor. Abra agora em Romanos capítulo 11, verso 13. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Agora leia o verso 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Deus endureceu o coração dos judeus para inaugurar um período de graça, para que tanto os gentios quanto os judeus que crerem em Cristo se tornem a igreja do Senhor. Lembra daquela passagem que Jesus pergunta a Simão Barjonas quem ele era? Aí ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz, bem-aventurado és tu,
pois não foste carne ou sangue que te revelaste, mas meu Pai que está no céu. Aí Jesus diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que Jesus quis dizer? Que sobre esta revelação que não veio de Pedro, mas de Deus, de que Ele, Jesus, é o nosso Salvador, sobre esta revelação é que Jesus iria edificar a sua igreja. Então essa história de que Pedro é o pai da igreja, esta distorção da palavra, que acabou se tornando em uma heresia, nasceu no século IV, mais de 340 anos depois da morte de Cristo, por um romano chamado Júlio I. Foi ele que substituiu a festa pagã ao deus Saturno no dia 25 de dezembro pelo Natal, estabelecendo esta data como o dia do nascimento de Cristo. Ele é quem declarou que Pedro é o pai da igreja e que a igreja verdadeira era a igreja católica. Detalhe, ele tinha acabado de assumir o posto de Papa. Agora, algo para você pensar. Se Pedro fosse o único pai da igreja, o que vamos fazer com os demais apóstolos? Que título daremos a Paulo, que fez muito mais pela fé cristã que Pedro? E se essa história fosse verdadeira, quem teria que ser o pai da igreja romana deveria ser Paulo e não Pedro, porque ele sim esteve em Roma. Já Pedro, não existe nenhum documento que prova que ele esteve em Roma. Mas vamos seguir. A matéria não é eclesiologia, mas escatologia. Quando a gente lê textos como esse, em que Deus endureceu o coração dos judeus ou endureceu o coração de Faraó, por exemplo, não parece que Deus impediu elas de fazerem o que era certo? Mas não é isso que o texto quer dizer. Deus apenas potencializou o desejo das pessoas. Ou seja, ele sabia que colocando as pessoas em determinadas situações, isso iria revelar o seu verdadeiro coração. Por exemplo, Deus vendo a soberba dos sacerdotes, que esperavam um líder que iria livrá-los do domínio romano, que aliás esperam até hoje um Messias que irá livrá-los do domínio das nações opressoras, então Deus manda um homem simples, o filho de um carpinteiro. Ou seja, ele potencializou o preconceito dos religiosos. E quando Jesus começou a denunciar a corrupção dos sacerdotes, aí eles quiseram matar Jesus. Então, porque eles negaram a Cristo, é que os gentios puderam experimentar o tempo da graça e se tornarem a igreja do Senhor. Ou seja, a igreja não são denominações, não é a igreja católica ou a evangélica ou qualquer outra denominação. Igrejas são pessoas. Nós somos o templo do Espírito Santo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Agora, uma pergunta muito importante que você deveria fazer. O ano aceitável do Senhor, o tempo da graça, acaba quando? A resposta está em Romanos capítulo 11, verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, Deus sabe de antemão quem irá aceitar o seu amor e o seu governo. E quando isso ocorrer, então chegaremos ao fim. Pois durante a grande tribulação e durante o reino milenar, ainda haverão pessoas se convertendo. Nós falaremos sobre isso no final dessa série, mas para quem conhece um pouco de escatologia, vai se lembrar que no final do milênio, Satanás será solto e sairá para seduzir as nações. Será a última revolta. Bom, agora que já falamos das 70 semanas de Daniel, podemos entrar num assunto muito interessante, que é a tanatologia bíblica, o estudo acerca da morte, que revela para onde vão os mortos. Você não pode perder. Assine o canal e habilite as notificações. Que Deus te abençoe e te leve a conquistar coisas que jamais imaginou. Até a próxima!